de discutirmos e refletirmos um pouco sobre, inicialmente, o que configura pesquisa empírica, depois a estrutura e a natureza do artigo científico, acho que agora então vale a pena olharmos para um artigo e vermos como tudo isso está organizado. Então, dentre vários artigos que eu selecionei, que poderiam ter sido aqui trazidos para discussão, eu selecionei esse daqui, primeiro por ser um artigo que está publicado em uma revista, um periódico da área de educação matemática muito bem qualificado, muito bem classificado no Qualis da CAPES, certo? Um artigo publicado na revista Bolema, que é uma revista voltada para a educação matemática. A temática, né, tive que pegar uma temática que, por não ser da área da matemática, um texto que me possibilitasse uma melhor compreensão, maior entendimento, certo? E que nos possibilitasse também perceber de que maneira as informações de uma pesquisa empírica foram organizadas dentro de um artigo. Então, o artigo que eu trago aqui é intitulado Apropriação do conceito de divisão por meio de intervenção pedagógica com metodologias ativas. Então, vejam, pensando na estrutura do texto, temos já o título, em português, o título em inglês. Temos aqui as autoras do texto, Sônia Bessa e Valdina Gonçalves da Costa. As credenciais delas encontram-se em notas de rodapé, como podemos verificar aqui, certo? Vou fazer a leitura, não vou fazer aqui a leitura do texto como um todo, né? Vou pontuar apenas alguns aspectos aqui, mas eu acho que o resumo vale a pena sim fazermos, até porque é um texto curto, vale a pena fazermos a leitura para vermos de que maneira todas as informações essenciais do artigo estão aqui já nesse cartão de visitas para o leitor. Então, temos aqui, nesse estudo são apresentados os dados de pesquisa que teve por objetivo verificar avanços de estudantes na compreensão da divisão após passarem por intervenção, quando comparados a estudantes que não passaram por intervenção. Já temos aqui de imediato o objetivo da pesquisa, como também o assunto, né, o objeto de estudo. Então, já nessa primeira frase aqui já podemos perceber que há dois grupos de alunos, certo? Um grupo que passou por uma intervenção, outro grupo que não passou por essa intervenção. É claro que isso já nos permite pressupor que vai ser feita uma comparação entre esses dois grupos. Então vejam que há uma observação, já nos remete aí à pesquisa empírica. Seguindo a leitura. E ainda observar a ocorrência de relação entre aqueles avanços de compreensão com a intervenção realizada de estudantes do 4º ano do ensino fundamental na resolução de situação-problema envolvendo o conceito de divisão. Já temos aqui também a informação do público a ser observado. São alunos de 4º ano do ensino fundamental. 12 estudantes, após um pré-teste, foram alocados em 2 grupos. Ao grupo experimental GE foi proposta intervenção pedagógica com metodologias ativas, jogos, desafios e situações-problema. Vejam que as autoras têm o cuidado de exemplificar o que seriam essas metodologias ativas, já que um leitor, ainda que da área de matemática, não sendo um grande conhecedor de metodologias ativas, pode não saber o seu significado, elas já deixam claro aqui. Foram 13 encontros semanais de 2 horas de duração. No pré-teste, os 2 grupos não diferiam entre si, apresentando o mesmo nível de compreensão de operação de divisão. Vejo que já temos aqui uma breve referência à metodologia, ao como a pesquisa foi desenvolvida, aplicação de metodologias ativas, o grupo de 12 alunos, 13 encontros semanais com 2 horas de duração. Depois, esse grupo de 12 alunos foi separado em 2 grupos de 6 alunos foi feita uma intervenção em um grupo e outro grupo não passou pela intervenção.
E elas já trazem logo na sequência aqui a conclusão desse estudo. Após a intervenção, os participantes do grupo experimental apresentaram expressivos progressos nas condutas da divisão. Os participantes do grupo experimental superaram as dificuldades iniciais, o mesmo não sendo observado em relação aos participantes do grupo controle. Então vejam que em poucas linhas aqui nós conseguimos já ter essa visão geral do trabalho. Podemos perceber o tema, o assunto a ser estudado, a ser investigado, o objetivo ou os objetivos apresentados, de que maneira o estudo foi desenvolvido e quais foram, ou a que conclusão o trabalho chegou. As palavras-chave, como eu disse, vejam, intervenção pedagógica, ainda que seja uma expressão, isso aqui é contado como uma palavra-chave, divisão e metodologias ativas. Então, nós temos nas palavras-chave palavras ou expressões que são bem amplas, bem genéricas, mas que deem conta, vamos dizer assim, do trabalho como um todo, do artigo como um todo. Porque é a partir delas que, quando o artigo é jogado na grande rede, na internet, e alguém vai buscar algum estudo sobre metodologias ativas, por exemplo, ou sobre intervenções pedagógicas, certamente esse artigo vai ser selecionado, estará selecionado no grupo da pesquisa. Na sequência aqui o abstract, que é a versão em inglês do resumo, certo? E já começa o trabalho propriamente dito. Um aspecto interessante nesse artigo aqui é que a seção intitulada Introdução já é também a seção em que é apresentada a perspectiva teórica. Então esse é um aspecto que me chamou bastante atenção. As autoras fazem a apresentação já de início do assunto a ser tratado, no caso a divisão. Vejam que a todo momento elas trazem para reflexão teóricos ou pessoas que já se dedicaram a estudar esse fenômeno, né? A Taxa ou Tax, não sei qual a pronúncia, 2001, Bryant, 97, Nunes e Bryant, 97. Então o texto vai sendo permeado de uma discussão teórica que é justamente o que vai sustentar, o que vai nortear depois a análise. Como eu disse, o texto, essa seção introdução é também a seção em que elas trazem a teoria, então elas não dividem, as autoras aqui não dividiram a introdução e depois apenas uma outra seção para se discutir a perspectiva teórica. Já temos aqui, como eu disse, a apresentação do assunto a ser estudado, o problema que é dado. Lá mais, depois de se discutir a teoria, essa perspectiva teórica, é que elas vão trazer especificamente os objetivos desse estudo por elas desenvolvido. Nós temos aqui, dada a dificuldade dos estudantes com a operação de divisão por conta da complexidade, é importante que o professor disponha de um leque de possibilidades, até mesmo para justificar o uso das metodologias ativas como sendo o elemento norteador da pesquisa, da investigação. E, ao final, aqui nós temos, então, qual seria o objetivo da pesquisa. Dessa forma, essa pesquisa objetivou investigar o nível de compreensão da operação aritmética de divisão de estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Para tanto, foi realizada uma intervenção pedagógica com jogos, desafios e situações problema específicos para o desenvolvimento da operação de divisão por participação ou por cotas, vivenciada por parte dos estudantes, no caso do grupo experimental. Então elas vão chamar de grupo experimental aquele grupo que foi submetido às metodologias ativas, e o grupo que não foi submetido às metodologias ativas, elas vão chamar de grupo controle. Ao final da intervenção foi comparada a evolução, e aí
a comparação que foi feita entre os dois grupos, o grupo que foi submetido às metodologias ativas, no caso o grupo experimental, e o grupo que não foi submetido às metodologias ativas, até mesmo para ver se a aplicação dessas metodologias proporcionam ou não um ganho, vamos dizer assim, no ensino, no caso específico aqui, da divisão. Feita então essa apresentação dos objetivos, do problema, o elemento norteador da pesquisa, pelas autoras, né, no artigo, e como eu disse, elas fazem numa mesma sessão a introdução, como também a apresentação da teoria, da base teórica que vai nortear a análise, elas então apresentam a metodologia. E me chama a atenção o quão cuidadosas elas foram em descrever bem o passo a passo dessa metodologia. Como eu disse antes, para quem escreve o texto, para o autor do artigo, do trabalho, é um momento que parece um pouco maçante, um pouco chato, um pouco repetitivo, dado que é um texto, é uma parte, vamos dizer assim, descritiva do trabalho, certo? E que tem que respeitar mesmo as etapas, o passo a passo, cronologicamente, do desenvolvimento do trabalho. Então, o que foi feito primeiro, o que foi feito segundo, terceiro, e assim por diante. E de que maneira se deu essa aplicação. Então, primeiramente, elas apresentam aqui, defendendo o porquê da intervenção pedagógica, né, o porquê elas adotaram esse método, a investigação, a intervenção pedagógica. Na sequência, elas já apresentam o público que foi submetido a essa intervenção pedagógica, 12 estudantes. Vejam, é uma informação que já foi dada antes, só que essa informação foi dada lá na introdução. Agora aqui, ela tem que ser trazida novamente, porque é justamente o momento em que a metodologia passa a ser apresentada detalhadamente. Então temos aqui o grupo de participantes da pesquisa, 12 estudantes, mas que esses 12 estudantes não foram submetidos às mesmas situações. Num primeiro momento, sim, depois esse grupo foi dividido. Então, essa informação vem logo na sequência. Quem são esses 12 estudantes? São alunos do ensino fundamental de uma escola municipal localizada na região sul de São Paulo. Então, vejam todo o detalhamento das informações encaminhadas pelos professores, como apresentando dificuldades de aprendizagens. Então vejam que são alunos que já foram selecionados em um grupo maior ainda, certo? Esses alunos que foram submetidos a esse teste, a essa investigação, já foram, antes mesmo de estarem ali, já foram selecionados. O turno em que estudam, a questão do sexo, se são todos do sexo masculino, todos do sexo feminino, ou quantos do sexo masculino, quantos do sexo feminino. Ainda que as autoras tenham apresentado aqui os estudantes, as características dos estudantes, quem foram os sujeitos participantes da pesquisa, de forma bem detalhada, uma informação que eu julgo relevante, que poderia ter sido trazida, e aí é claro, não foi trazida porque as autoras optaram e acharam que não fosse relevante. Então isso não desmerece o trabalho, mas uma informação que eu acho que poderia ter sido trazida aqui era da faixa etária desses estudantes, ainda que elas falem que todos têm a mesma idade, mas que idade é essa? Porque isso também nos permitiria perceber se são alunos que estão com a relação idade e ano escolar compatível, ou se são alunos com histórico de reprovação. Então, acho que isso também seriam informações relevantes que poderiam ter sido trazidas. Mas, como eu disse, não desmerece o trabalho, o estudo, até porque o artigo, que já foi publicado numa revista bem conceituada, já passou por essa aprovação. E aí temos aqui a informação de questões do sexo dos alunos, a forma como foi distribuída e, importante observar que, na medida em que elas apresentam a metodologia, elas estabelecem o diálogo desses procedimentos metodológicos adotados com outros estudos desenvolvidos e que certamente
seguiram nessa mesma linha. Tá? Então, o fato de apresentar os procedimentos metodológicos não significa que eu não tenha que estabelecer o diálogo também com a teoria. Lá, a teoria que foi a norteadora, o que vai dar base, que vai dar sustentação para o meu trabalho. Na sequência, elas mostram detalhadamente, bem o passo a passo, como essas atividades foram desenvolvidas, em que momentos, de que maneira se deu a aplicação dessas atividades, certo? E claro que o propósito, como elas põem aqui, como elas apresentam aqui, é avaliar etapas, momentos e, consequentemente, podemos observar uma evolução na apreensão e na aprendizagem do conceito da divisão, do processo da divisão. E por esse motivo elas apresentam aqui, nesses níveis, as condutas que as crianças apresentaram, de que maneira essas condutas foram apresentadas. Elas dividem aqui em 4 condutas, e que são condutas já desenvolvidas também por outros estudos, como eles apresentam aqui Vergnaud, 91. O que se pôde observar após o pré-teste, como elas apresentam. Então, depois esse artigo vai estar disponibilizado para vocês, vocês vão poder ver que é bem um passo a passo que elas apresentam de como a pesquisa foi desenvolvida e que nos permite, como leitores, ter essa visão e visualizar a pesquisa. E se eu, que não sou da área de matemática, conseguir perceber bem, vocês que trabalham no cotidiano da sala de aula com matemática vão ter uma melhor compreensão e uma visualização ainda melhor. E depois de organizado e coletados os dados, a forma como foi organizado, como esses dados foram organizados, primeiramente aqui um quadro que sintetiza ou que apresenta as metodologias ativas aplicadas, com um esclarecimento de determinada metodologia, e na sequência nós temos aqui o resultado, a discussão dos resultados, a análise desses dados. Então vejam, apresentados os procedimentos metodológicos, ou seja, o passo a passo, de que maneira o estudo foi desenvolvido, de que maneira se deu a observação, quais foram as estratégias utilizadas. Agora então temos os resultados. É o momento em que esses dados, o conteúdo que foi coletado, que foi organizado, vai ser analisado e possibilitar ou não a confirmação da hipótese e apresentar uma resposta ao problema inicialmente apresentado. Eu chamo a atenção de vocês para a forma como se dá a organização dessa sessão. Então, claro, retoma aqui a questão de como se aplicou, né, as entrevistas que foram aplicadas aos estudantes, a classificação, todo o cuidado e todo o rigor que se espera de uma pesquisa científica, a questão da preservação da identidade desses sujeitos participantes e principalmente e sobretudo por se tratar de menor de idade, certamente para essas crianças participarem, para esses menores de idade participarem da pesquisa, essas pesquisadoras tiveram que coletar um termo de consentimento e também um termo de assentimento, ou seja, a autorização dos responsáveis, tá? Que é uma informação que elas não trazem nos procedimentos metodológicos e que eu julgo relevante trazer também, certo? O fato de que houve uma aprovação, uma aceitação também, uma autorização por parte dos responsáveis para que esses menores de idade participassem da pesquisa. Como se deu o comportamento, agora que já análise, o comportamento do grupo de controle, certo? Vejam que os estudantes, eles são identificados por letras, e aí então nós temos aquele caráter
para o qual já chamei a atenção de vocês, que é o de se preservar a identidade dos participantes da pesquisa, uma vez que se trata de uma pesquisa empírica e que traz sujeitos, pessoas, seres humanos, essas pessoas têm que ter a sua identidade preservada. Tá? Isso é uma questão mesmo de ética em pesquisa. Então, aqui no caso, as autoras optaram por identificar esses sujeitos a partir de letras. Elas poderiam ter usado nomes falsos, nomes fictícios, João, José, Maria. Isso, como eu disse, é um critério estabelecido pelo próprio pesquisador. Então, nós temos aqui como se comportou o grupo de controle, certo? E o desenvolvimento que eles tiveram a partir de cada conduta, conduta 1, conduta 2, e assim sucessivamente, como apresentado lá nos procedimentos metodológicos. Aqui, uma tabela em que se possibilita, em que é permitido ter uma visão geral da organização desses alunos, aluno 1A, 2A, B, C, que é a identificação desses alunos, e elas seguem a análise. E volto à situação problema que é apresentada e ressalto aqui o fato de que a análise ela também vem sustentada por uma perspectiva teórica. Não é simplesmente a descrição pura e simplesmente. É uma descrição e o que esses dados, o que esse comportamento reflete, me permite perceber em relação, no caso aqui do estudo propriamente dito, em relação à apreensão do conceito de divisão. E é claro também, pensando aí como foi dividido, como os alunos foram divididos em dois grupos, como foi o comportamento desses dois grupos, se foi igual ou não, após a submissão a metodologias ativas. E sempre, como eu disse, dialogando com a perspectiva teórica e também com outros estudos que já tenham sido desenvolvidos nessa mesma temática, possibilitando assim perceber se os meus resultados aqui seguem na mesma direção de outros estudos ou se são resultados que apontam para outra direção. O que seria isso? Imaginemos que um outro estudo tenha sido desenvolvido e apresentado um resultado em que a aplicação de metodologias ativas não surte grande resultado, grande efeito na apreensão, na aprendizagem do conteúdo das concepções de divisão. Imaginemos essa situação. E esse estudo aqui que eu trago como exemplo mostre que a submissão dos alunos a metodologias ativas vai possibilitar uma melhor aprendizagem do conceito de divisão. Então vejam que nós teríamos, nessa situação hipotética, um estudo que, quando comparado a um outro estudo, aponta para uma outra direção. Tá? Então, por esse motivo, é fundamental a comparação, e mesmo que os resultados mostrem que segue na mesma direção. Isso vai também possibilitar a generalização e a efetivação de uma determinada teoria, certo? Então, sempre estabelecendo esse diálogo com a perspectiva teórica, o comportamento a relação pesquisadora e os sujeitos participantes da pesquisa e esses resultados sistematizados em uma tabela e, por fim, chegamos, então, às considerações. Vejam que essa análise vai sendo feita de forma bem detalhada, chegando, então, às considerações finais, que é justamente o que os resultados da pesquisa possibilitaram perceber. E a conclusão que elas chegam aqui é de que realmente os dois grupos que inicialmente apresentavam características semelhantes, quando um grupo foi submetido a metodologias ativas, ele pôde ter uma maior e melhor compreensão e aprendizagem dos processos de divisão.
e elas sintetizam aqui na conclusão ou nas palavras finais. Importante observar que nas considerações finais, essa apresentação dos resultados também não dispensa o diálogo com outros estudos e mesmo com a perspectiva teórica, certo? Então vejam que essa relação entre a análise dos dados e a teoria, a metodologia e a teoria é uma relação constante ao longo de todo o trabalho, da introdução à conclusão. E, por fim, temos aqui as referências que foram apresentadas, né, e que serviram de base para o desenvolvimento do estudo. Bom, então é isso. Espero ter contribuído de alguma maneira com vocês nesse processo aí de apreensão, vamos dizer assim, da escrita acadêmica, certo? E ter podido ajudar de alguma maneira com vocês, professores de matemática, que se propõem agora também a essa tarefa de produção de artigos. Uma tarefa que não é fácil, e eu digo isso como professor da área de letras que sou. A atividade de escrita realmente não é fácil, mas é uma atividade que demanda aí uma prática, uma sistematização e uma organização. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e bom trabalho a todos vocês. Mais uma vez agradeço ao grupo da ISBEM Santa Catarina pelo convite e pela confiança em mim depositada nesse trabalho. E parabenizo pela iniciativa de propor um curso dessa natureza, dessa magnitude, a vocês, professores, o que certamente vai contribuir e muito para a qualificação de vocês. Obrigado.